Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022, esta é a lição de número 17 e o tema desta lição é Grandiosa Salvação. Vamos tratar, portanto, de um tema extremamente relevante, um tema que nos traz o motivo, da ida de Jesus para a cruz, que é a salvação da humanidade. Antes de nós darmos início a essa lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua santa presença em oração e nós fazemos confissão, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. E clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz. E pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica. E nos conduza, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Lição 17, Grandiosa Salvação. O texto base está em Hebreus, capítulo 2. Ali no versículo 3 ele diz: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o tema principal da lição é a salvação em Cristo Jesus pela fé. A verdade prática da lição: a salvação não é algo dado ao cristão compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então, irmãos, a dádiva está aí para aqueles que a recebem, para aqueles que querem recebê-la, não é? Ela não é dada compulsoriamente, ela não é imposta a ninguém, ela é oferecida por Deus a todo aquele que crê em Jesus Cristo, a todo aquele que recebe e reconhece o sacrifício que Jesus fez na cruz. Está disponível a toda a humanidade e basta para isso que a humanidade a receba em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Os objetivos gerais desta lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a mostrar a grandiosidade da salvação divina, discutir a necessidade da salvação e saber que a salvação pela fé em Cristo é eficaz. Logo em seguida, nós vamos ter as leituras diárias de segunda até sábado, com temas relevantes, a respeito de salvação. A maior parte desses textos está ainda nessa carta de Hebreus que nós estamos estudando. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 2, que vai dos versículos 1 a 18, que diz assim: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites?
Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então você veja que o texto, ele deixa bem explícito, não é? O motivo pelo qual o Senhor Jesus veio e como ele veio. Ele que, sendo Deus, se despiu da sua glória, não é? E encarnou-se como um homem comum e veio a esse mundo. Então ele foi feito um pouco abaixo dos anjos. Não que o Senhor Jesus seja menor do que os anjos, mas ele foi feito, ou seja, ele entrou nesse mundo como um homem, como um ser humano um pouco abaixo dos anjos, para que, tendo o mesmo nível de humanidade, ele, em sua santidade e em sua glória de Senhor e de Deus, sofresse em seu próprio corpo tudo aquilo que o ser humano sofre e pudesse assim, dessa maneira, se colocar numa posição de sumo sacerdote e intercedesse diante de Deus por nós e pagasse o preço pelo nosso pecado ali na cruz. Ele, sendo homem, mas sem pecado, foi à cruz e se entregou como um sacrifício suave diante de Deus pelo pecado de toda a humanidade. Amém? Aleluia! Interagindo entre nós, estudaremos a exortação de Hebreus a respeito da grandiosidade da salvação. Salvação essa que recebemos mediante a fé em Cristo Jesus. Ela é o resultado da graça divina, mas Cristo pagou um alto preço. Por isso, no capítulo 2, o autor aos Hebreus faz uma séria advertência a respeito dos que negligenciam tão grande salvação. Para redimir a humanidade pecadora, Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, coroado de glória e honra. Aleluia! Cristo é superior aos anjos e a todas as coisas, e a salvação que ele oferece é o maior bem que o ser humano pode obter. Por isso, não devemos negligenciar tal graça. Então, quando é que nós negligenciamos? Quando nós não damos conta disso. Quando o ser humano realmente não presta atenção naquilo que foi feito no Calvário. E não se dando conta, ele não aceita e não reconhece aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E não aceitando e não reconhecendo, ele não tem acesso a essa salvação que está disponível a toda a humanidade. Aleluia! Tópico 1. A salvação grandiosa, testemunhada pelo Senhor. O autor faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos quem anunciou essa tão grande salvação. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima e respeito dos judeus por eles. Se uma aliança firmada na lei mediada por anjos
imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos que acreditavam, muito mais a nova aliança que é perfeita e eterna. Se quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando seus preceitos, era punido de forma dura, que castigo mereceria quem ultrajasse a nova aliança, que em tudo era superior? Então essa salvação, ela foi testemunhada pelo Senhor. Então os judeus, na antiga aliança, na aliança de Moisés, os judeus, eles tinham os anjos em grande estima, né? Por quê? Porque eles eram mediadores dessa lei. Ora, se naquele tempo eles já tinham os anjos por grande estima, por serem eles os mediadores da lei e tinham, portanto, o respeito de todos os judeus, não é? Que dirá na nova aliança em que nós temos Jesus Cristo como Senhor absoluto e como mediador, não é? E aí a lição também nos nos chama a nossa atenção com relação a isso, né? Ora, se na antiga aliança, né, já era requerida a obediência por parte daqueles que acreditavam, muito mais na nova aliança que é perfeita e eterna. Então, é necessário realmente um comprometimento, é necessário que nós reconheçamos o sacrifício de Jesus, é necessário que nós verdadeiramente tenhamos um nível de relacionamento diário com o Pai, né? Reconhecendo, exaltando, glorificando a pessoa de Jesus e declarando que nós estamos em aliança através do sangue de Cristo, reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz e tomando posse dessa bênção que está reservada a todos aqueles que creem, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Proclamada pelos que a ouviram, essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. Fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos fatos, mas recebeu a palavra por meio dos que a ouviram. Mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor, o autor não tem dúvida de que a mensagem apostólica era a mesma palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os cristãos fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. O que o Senhor anunciou e posteriormente foi proclamado por testemunhas deve servir de fundamento da nossa fé. Então, o próprio Senhor anunciou e posteriormente aqueles que ouviram anunciaram essa salvação em Cristo Jesus. Então, aqueles que hoje em dia ouvem essa salvação, ouvem essas boas novas do Evangelho, devem realmente buscar, crer, aceitar e receber os benefícios que vêm desse sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que é a salvação eterna. Amém? Aleluia! 3. Confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e testemunhados pelos que a ouviram foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Ele é o agente por trás de cada milagre e sinal operado na história do povo de Deus, tanto no passado quanto no presente. O autor chama atenção mais uma vez para a importância da mensagem recebida. Então, o Espírito Santo de Deus é, sem dúvida alguma, um instrumento que leva, não é, essa mensagem ao coração e ao espírito dos homens que a ouvem. Então, através do Espírito Santo, através da ação do Espírito do Senhor, aquele coração é quebrantado e a pessoa realmente aceita e recebe a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 1. Pela fé em Jesus, recebemos uma salvação grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos, portanto, negligenciar essa salvação, mas reconhecer, receber e aceitar aquilo que Jesus fez por nós. Tópico 2, uma salvação necessária. 1. Por intermédio da humanização do Redentor. O autor toma o Salmo 8 como pano de fundo do seu argumento. Nesse aspecto, segue a Septuaginta, que usa o termo anjo em vez do termo massorético, que traz a palavra de Deus, ou que traz a palavra Deus. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação e a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor, o Salmo 8 não pode se referir a Adão e nem tampouco à raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar
a humanidade caída. Então a salvação era necessária primeiramente por intermédio da humanização do Redentor. Era necessário que fosse um homem e não Deus. Era necessário que fosse um homem e não um anjo. Era necessário que fosse uma pessoa, um ser humano, como eu e você, que pagasse o preço da humanidade. Mas nós sabemos que um homem comum não poderia também pagar, por quê? Porque ele também é pecador. Então, o jeito que Deus encontrou foi realmente ele próprio vir à terra em forma de homem e se entregar na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. 2. Por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu do primeiro século era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrera numa cruz? O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar esse aparente paradoxo. Argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Os intérpretes entendem que as palavras pouco e pouco tempo podem denotar posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites da condição humana e experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Todavia, foi por meio desse sofrimento de Cristo que os homens tornaram-se livres. Então, quando Jesus foi inserido no mundo, ele veio como ser humano. Só que ele não ficou, obviamente, restrito a essa condição humana. Ele foi glorificado. Ele hoje é Senhor absoluto, ele venceu a morte. E através do seu sacrifício, ele comprou a nossa vida de volta para Deus. Ele nos resgatou e nos redimiu. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Aleluia. 3. Por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Para os que viam no sofrimento algo incompatível com o viver cristão e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e de consolo. Aleluia! Então, por intermédio da glorificação do nosso Redentor, isso quer dizer que nós temos realmente um futuro pela frente, irmãos. Nós temos realmente uma vida eterna pela nossa fé em Jesus. Nós temos acesso à presença do Pai, nós temos acesso a essa esperança, a essa certeza absoluta de que um dia nos reuniremos novamente na Nova Jerusalém e estaremos por toda a eternidade adorando ao nosso Deus face a face em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Em seguida aí nós vamos ter o tópico 3, que trata de uma salvação eficaz. O subtópico 1 fala sobre a vitória sobre o diabo e o subtópico 2 fala sobre a vitória sobre a morte e o 3 a vitória sobre a tentação. Então, você veja que a salvação em Cristo Jesus, ela é eficaz. Ela nos traz vitória em todos os âmbitos da nossa vida. Vitória sobre o diabo, vitória sobre a morte, vitória sobre a tentação. Hoje em dia, meu irmão, a partir do momento que você tem a Cristo Jesus, não há tentação que possa realmente fazer você cair ou tropeçar. Por quê? Se você estiver firmado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, você, assim como Jesus Cristo lá no deserto, você vai poder resistir ao diabo. E a palavra do Senhor diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele não aguenta simplesmente a presença e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele que crê, daquele que realmente está firmado em Cristo Jesus. Salvação eficaz foi aquilo que Cristo nos concedeu em nome de Jesus. Amém? A síntese do tópico 3 diz assim: o sacrifício de Cristo foi único, eficaz e nos garante a vitória sobre o diabo, sobre a morte e sobre a tentação. Aleluia, glória a Deus. Conclusão: por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote e representante da humanidade. Os anjos de fato são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão, que somos nós.
por intermédio do seu sofrimento e morte, ele pôde dar vida aos que estão mortos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por tão grande graça, por tão grande misericórdia, por tão grande obra redentora e por essa salvação que nos conduz de volta para o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Logo em seguida, na lição, nós vamos ter os exercícios para refletirmos, que é aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito dessa lição que nós acabamos de ter, a lição de número 17, que nos traz como tema grandiosa salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Aí aonde você está, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa aula 17, nós te glorificamos e te bendizemos e pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o conteúdo dessa aula toque o coração daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão assistindo e que verdadeiramente esses irmãos e irmãs possam receber e reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e dessa maneira terem acesso a essa tão grande salvação. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos por essa bênção, por essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Olha, que lição abençoada, que lição tremenda. Eu quero convidar você a rever esse vídeo, eu quero convidar você a ler a lição que está em PDF, disponível para você no grupo Escola Bíblica Dominical PIBIPAN, lá no WhatsApp. Leia com calma, tranquilo, leia a lição, anote as passagens, vá até a Bíblia, estude realmente para que você entenda, para que você absorva essa grande salvação que está em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Onde você está, erga suas mãos e receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas, benditas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo para que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria e para que você entenda, perceba e você absorva essa verdade de que em Cristo Jesus nós temos acesso a essa grande salvação. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.